As quedas e escorregões são acidentes bastante comuns no dia a dia. Geralmente são eventos mais constrangedores do que dolorosos, mas para os idosos podem causar complicações muito graves para a saúde e a qualidade de vida. Além disso, quando se tornam recorrentes, podem indicar uma questão de saúde que precisa ser investigada. No quadro Saúde em Dia de hoje, nós vamos falar sobre esse e outros assuntos relacionados com a saúde do idoso. Está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o médico geriatra Denis Milanello. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Certo, bom dia, Antônio. Essas quedas, no caso de pessoas idosas, geralmente é onde? No ambiente público, com calçadas deficitárias, ruas esburacadas ou até mesmo dentro de casa? Certo. Aproximadamente 70% das quedas ocorrem em domicílio, né? O tema queda é um tema de importância em saúde pública e ele acomete principalmente o idoso. Quanto maior a idade, maior o risco de cair. A importância desse assunto está relacionada que a condição de queda ela pode levar à incapacidade do idoso, à perda de independência e até à morte, né? E por que idoso cai mais do que pessoas adultas, crianças? Qual que é a especificidade da terceira idade que leva a essas quedas? Certo, para você ter uma ideia assim, em porcentagem, cerca de mais ou menos 30% dos idosos acima de 65 anos caem ao menos uma vez por ano. Já acima dos 85 anos, mais de 50% acaba caindo uma vez ao ano. Com relação às causas, a gente costuma dividir em causas intrínsecas e nas ambientais. Nas causas intrínsecas estão relacionados aí os processos próprios do envelhecimento, então déficit sensorial, né, visual, auditivo, perda de massa muscular, né, própria do envelhecimento, algumas doenças crônicas, as neurológicas, as cardiovasculares, a incontinência urinária, a osteoartrose, que são doenças comuns do envelhecimento, favorecem a queda. E medicamentos. Agora, independente da idade da pessoa, que isso pode acontecer com criança, com jovens, pessoas na maturidade, tem situações dentro de casa que levam a essas quedas mesmo, né? Como tapetes, piso molhado. Isso, que são o que a gente chama de causas extrínsecas, ou ambientais ou comportamentais. O tapetinho solto em casa, o piso molhado ou encerado, fios soltos pelo chão, animais domésticos, então um cachorrinho que passa no meio da perna da idosa pode derrubá-la. Eu tenho casos de pacientes que já caíram dessa forma. Levantar à noite para ir ao banheiro sem acender a luz. Então são várias condições aí ambientais que favorecem a queda do idoso. E além disso, situações de risco. Subir em banquinho, colocar escadinha para pegar coisas no alto, por isso que a gente até orienta no consultório manter objetos assim, de uso mais habitual, assim, próximo, né, em locais mais baixos, né, para evitar essas situações de risco. Chinelinho. Agora vamos falar da gravidade dessas quedas. O que pode acontecer com essas pessoas? Certo, com relação às complicações, né? A gente sabe que de lesão fatal, fatal assim, grave, elas ocorrem em 5 a 10%. Fratura de colo de fêmur, fratura vertebral, se tiver traumatismo craniano pode formar um coágulo na cabeça. E as complicações da internação pós-fraturas, né? Broncopneumonia, tromboses. Então, e cerca de metade dos idosos que caem, eles não recuperam a funcionalidade de antes. Até porque a reabilitação deles acontece num momento da vida que eles estão, às vezes, são portadores de outras doenças. E isso complica a recuperação. Isso. A reserva funcional do idoso, que é a capacidade do organismo se reequilibrar, ela já é diminuída, né? Então, doenças associadas, as próprias alterações do envelhecimento, tudo isso acaba dificultando a reabilitação do idoso. Considerando tudo isso que a gente está falando aqui na entrevista, o que as famílias devem fazer, considerando as pessoas idosas que compõem essas famílias? Certo. No consultório, né, do geriatra, o tema queda ele é frequentemente abordado. Pessoa que cai mais de 2 vezes nos últimos 6 meses, ela merece uma investigação. Então a gente avalia aí a marcha, o sensório do paciente, o equilíbrio, o grau de força muscular,
tudo isso é avaliado durante a consulta, né? E de forma multiprofissional, pensando em prevenção, a terapeuta ocupacional é uma pessoa que pode fazer visita na casa do idoso para adaptar o ambiente, né? Tirar esses fatores de risco ambientais, sugerir aí colocação de barras de apoio, elevar vaso sanitário, deixar a cama mais baixa, entre outras orientações ambientais em casa. E a fisioterapia tem aí papel fundamental na realização do exercício, principalmente resistido, no treino de marcha, de equilíbrio, um alongamento e fortalecimento muscular, fortalecimento da musculatura abdominal, na correção de postura, são assim fatores que previnem novos casos de queda. Agora a gente sabe que tem idosos altamente atuantes aí, tem octogenários aí, até maratonistas participando de corrida de rua. Mas tem uma idade que a partir dessa idade as famílias devem começar a se preocupar com esses cuidados que o senhor acaba de dizer, de mudar o ambiente de casa para evitar essas quedas dos idosos? Sim, a gente sabe que o envelhecimento ele é bastante heterogêneo, né? Tem assim, pessoas de menos idade mais limitada funcionalmente. Então, aquela pessoa, assim, o cuidado deve ser sempre, mas aquela pessoa mais frágil já, que tem um risco aumentado de queda ou que já caiu, essa aí que tem haver aí um programa mesmo de prevenção mais forte em cima, porque aquela pessoa que já caiu, ela tem um risco maior de cair do que uma pessoa que não caiu ainda. Então, uma queda é um sinal de alerta para a gente tomar algumas providências para evitar novas complicações. Muito obrigado pela sua presença ao vivo e até uma próxima oportunidade. Tá, joia. Obrigado. Eu que agradeço.